Então, nessa aula, nós vamos ver mais um modelo atômico, né? Nós vimos alguns modelos e agora nós vamos ver o modelo de Bohr, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha desenvolveu esse modelo. É o último modelo que nós vamos ver nesse ano, né? Niels Bohr, né, que viveu aí de 1885 a 1962, ele trabalhou com Thomson e Rutherford, olha só que incrível. Estava todo mundo junto nessa época. E durante a sua vida, ele recebeu um prêmio Nobel em 22, né, 1922, por sua teoria atômica, que foi fundamentada no princípio da quantização da energia de Planck, né? Então, nós vimos aí os modelos atômicos até chegar ao modelo atômico de Rutherford, né? Bohr conhecia Rutherford, era aluno de Rutherford, trabalhava com ele e ele, inclusive, gostava bastante do modelo dele, que era, né, o modelo planetário. Ele achava interessante que uma partícula tão pequena como o átomo, que constitui tudo que a gente conhece, tivesse alguma semelhança com algo macroscópico como é o sistema planetário, né? Com o núcleo e os elétrons orbitando em volta, assim como o Sol e os planetas orbitando em volta, né? Ele achava isso bastante estético e bastante interessante, né? Mas apesar, né, do modelo atômico de Rutherford fazer sentido, né, e condizer com os experimentos dele, né, que foram o experimento da folha de ouro, né, fazia sentido um átomo ter um núcleo positivo e os elétrons de carga negativa orbitando em volta. Isso fazia sentido para aqueles experimentos que eles tinham feito, né? Porém, deixava uma questão que pairava naquela época. Olha, sabendo que um corpo em movimento tende a perder energia até parar e que cargas positivas e negativas se atraem, por que os elétrons se manteriam na eletrosfera em movimento e não acabariam chocando-se com o núcleo? Então essa era uma questão da época. Eles sabiam que partícula com carga que tivesse em movimento, né, como o elétron fazia, ia perdendo energia até parar, né? E que cargas opostas, né, o elétron tinha carga negativa e o núcleo de carga positiva. Por que o elétron não era atraído pelo núcleo e não se chocaria com o núcleo, né? Então, essas são perguntas que eram feitas sobre o modelo de Rutherford. Então, desde que o modelo de Rutherford foi lançado, né, essas perguntas foram feitas também, né, para ele. Então, até hoje, a resposta não é completamente satisfatória sobre isso. Porém, de acordo com Niels Bohr e seu modelo, os elétrons ocupariam níveis de energia ou camadas eletrônicas não podendo ter energia zero. E assim se tem o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, o modelo de Bohr muitas vezes é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque o modelo de Bohr é meio que para fazer um ajuste ao modelo de Rutherford, né? Já que existiam essas questões sobre por que o elétron não se chocaria com o núcleo, né? Ele resolveu fazer alguns postulados e alguns cálculos que fariam com que os elétrons pudessem realmente orbitar em torno do núcleo sem se chocar, a partir de cálculos matemáticos, né, que eles fizeram. E alguns postulados, né? Então, que postulados eram esses, né, que Bohr fez? Então, para Bohr, os elétrons, olha, aqui, ó, os elétrons ocupariam níveis de energia ou camadas eletrônicas, não podendo ter energia zero. Então, isso foi um postulado, olha, diz, o elétron não vai ter energia zero, ele não vai poder ficar sem energia. Não existe essa possibilidade, são postulados, tá? Então, os elétrons, eles se movimentariam ao redor do núcleo, como o Rutherford já tinha falado, só que eles se movimentariam em órbitas circulares, certo? Trajetórias circulares que a gente vai chamar de camadas ou níveis, né? A camada ou nível mais próxima do núcleo é designada pela letra K, a segunda pela letra L, a terceira pela letra N e assim sucessivamente, né? Então, teria o núcleo positivo e os elétrons orbitariam em órbitas circulares em torno desse núcleo. A camada mais perto aqui, ó, do núcleo, a gente chama de camada K. A segunda é a L, depois vem a N, a O, a P e a Q. Certo? São 7 camadas ou níveis de energia. Cada um desses níveis tem um valor determinado de energia. Então, a camada K tem uma certa energia. A camada L tem outra energia, a M e assim por diante. E não é permitido para um elétron permanecer entre dois níveis de energia. Então, um elétron não pode ter qualquer quantidade de energia. Ele tem que ter uma energia específica, que é a energia da própria camada que ele pertence, né?
Então, por exemplo, ó, aqui tem um núcleo, aqui tem uma camada, aqui tem outra camada, aqui tem outra, certo? O elétron ele só pode ou estar nessa primeira camada ou estar nessa segunda camada. Ele não pode estar em nenhum lugar entre as duas camadas. Isso foi um postulado de Bohr, porque dessa forma, né, os elétrons orbitavam em órbitas estacionárias em torno do núcleo e não poderia perder energia e por isso ele não colidiria com o núcleo. Foi isso que foi feito. Foi feita uma determinação, certo? E que os elétrons não podiam estar em qualquer lugar. Eles ou estariam numa camada ou estariam na outra, né? E um elétron, para passar, ele poderia passar para uma outra órbita, desde que ele absorvesse uma quantidade de energia. Então, se fosse dado alguma energia, por exemplo, um calor, né, uma energia térmica, por exemplo, esse elétron poderia passar de uma camada para uma camada mais externa, mas ele não poderia ficar no meio, né? Então, por exemplo, se ele absorve energia, ele passa de uma camada mais interna para uma camada mais externa. E quando, né, ele fica nesse estado, ele não fica estável nesse estado. A tendência desse elétron é retornar para a camada inicial. Quando o elétron retorna para a camada inicial, ele emite energia, né? Essa energia que ele emite pode ser na forma luminosa, né? Isso pode ser observado, por exemplo, nos fogos de artifício, né? Vocês já devem ter visto, né, uma explosão de fogos de artifício, né, bastante bonito, né? O que tem dentro do fogo de artifício, né? Dentro daqueles tubos que são os fogos de artifício, tem pólvora e tem alguma substância, algum sal, ou de sódio, ou de cálcio, ou de bário, e assim por diante, de diversos elementos. Porque cada elemento emite uma cor diferente, né? Então, por exemplo, se for de sódio, vai ser amarelo. Então, vamos supor que tem um sal de sódio e a pólvora. Quando você acende o fogo de artifício, né, promove a explosão da pólvora, né, a liberação de grande quantidade de energia. E o que acontece? Espera aí, deixa eu voltar aqui. E o que acontece? Né? Com a absorção dessa energia, o elétron passa de um nível mais interno para um nível mais externo. E na sequência, logo na sequência, esse elétron retorna para o nível inicial. E quando isso acontece, ele libera uma luz. Cada elemento libera uma luz diferente. O sódio é amarelo, ó, o cálcio é alaranjado, né? O bário é verde. Então, dependendo do sal que tiver dentro desse fogo de artifício, vai ter uma cor e uma luminosidade diferente, né? Então, isso explica, né, como é que funciona os fogos de artifício, tá? Então, resumindo o modelo de Bohr. O modelo de Bohr tem um núcleo. Os elétrons orbitam em órbitas circulares em torno desse núcleo. Existem 7 órbitas, ou 7 camadas. Cada uma dessas órbitas tem uma quantidade de energia específica. Não, cada uma dessa órbita tem uma energia. Essa tem uma energia, essa tem outra, e assim por diante, né? Em ordem crescente, conforme quanto mais distante do núcleo, maior a energia dessa órbita, né, da camada. A gente chama essas camadas por letras, né, de K até Q, e o elétron só pode ocupar esses níveis específicos de energia. Então, essa é a diferença para o átomo de Rutherford, tá? Então, o de Bohr, as órbitas são circulares e com energias definidas, coisa que Rutherford não falava, né? E o elétron só pode estar numa camada e não pode estar entre duas camadas, né? E é interessante também, porque muitos exercícios falam de quando um elétron passa de uma órbita mais interna para uma mais externa, ele absorve energia e libera essa energia quando passa de uma mais externa para uma mais interna. E essa energia pode ser na forma de luz, como acontece nos fogos de artifício, tá? Então, com isso, a gente viu 4 modelinhos atômicos, né? Então, essa é a linha do tempo que nos permite entender um pouquinho tudo que a gente viu até agora. A gente viu desde antes de Cristo aqui, né, com os filósofos gregos, né? Então, antigamente, né, antes, né, de Cristo, em 625 a.C., tinha, né, majoritariamente, né, a ideia dos 4 elementos, que tudo era formado por 4 elementos. A gente viu isso quando a gente viu a introdução da química, né? Antes da gente ver dos alquimistas e tudo mais, a gente falou um pouquinho sobre isso, tá? Então, Aristóteles acreditava que toda a matéria era formada por 4 elementos, tá? Isso, filósofos gregos. Mas dentre os filósofos gregos também, no século V a.C., teve a primeira teoria de que a matéria poderia ser formada de pequenas partículas. Inclusive foi criado o nome de átomo, ok?
por Leucipo e Demócrito, né? Então eles imaginavam que tudo era formado por pequenas partículas que juntas formavam toda a matéria, né? As ideias deles não foram bem aceitas, né? E continuava se imaginando que toda a matéria era formada por 4 elementos, né? Muito tempo depois, 1803, agora depois de Cristo, né, é que se retoma essas ideias, né, da atomística, né, com John Dalton. John Dalton desenvolve aí então o primeiro modelo atômico experimental, né, científico. Ele se baseia, né, na lei de Lavoisier, nas leis ponderais, em experimentos mesmo de laboratório para criar o seu modelo. No modelo dele, era conhecido como modelo de bola de bilhar, era uma esfera pequena e indivisível, certo? Isso em 1803. Quase uns 90 anos depois, Thomson, né, introduziu as cargas elétricas no modelo atômico. Por quê? Porque ele descobriu o elétron, então ele tinha que colocar isso no modelo atômico, porque o modelo de Dalton não permitia. Então, a grande diferença aqui, nesses 90 anos, foi a descoberta dos elétrons e a introdução desses elétrons no modelo atômico. Então, esse modelo aqui também é uma esfera, certo? Positiva com elétrons de carga negativa. Esse modelinho aqui é chamado de modelo do pudim de passas, tá? Então, esses dois modelos são modelos maciços e de matéria contínua, tá? Só em 1911 não, logo na sequência, né? Então, em 1897 foi o de Thomson, em 1911 foi o de Rutherford, que era aluno de Thomson, né? Então, Rutherford lança um modelo nuclear por conta do experimento com a fina lâmina de ouro, né? Que aí o modelo de uma massa contínua não fazia sentido. E ele percebe que vai ter uma coisa meio descontínua, vai ter um núcleo pequeno e positivo com massa bem condensado e os elétrons orbitando em volta, né? Então, 1911. Em 1913, logo na sequência, o Bohr tenta ajustar, né, os cálculos aí para o modelo de Rutherford não ficar sem sentido, né? Então ele faz os postulados e diz então que esses elétrons não estão orbitando de qualquer jeito em torno desse núcleo, ele orbita em camadas com energias específicas, camadas circulares, tá? E aí, né, absorve ou emite energia caso um elétron passe de uma órbita para outra, né? Então é isso, né? Então essa é a nossa linha do tempo que nós vimos aí nas últimas aulas, né? Nossas aulas online, tá? Então, eu espero que vocês tenham se divertido aí com essas aulas, entendido um pouquinho mais sobre o átomo, que é um conceito muito interessante e muito importante para o entendimento da química, ok? Então, fiquem bem, até a próxima aula, até mais.